Capítulo 18. Astrid. Congelo quando a polícia vai na direção de Peter, armas levantadas. Certamente aquilo não é de verdade. É uma brincadeira que alguém está fazendo em nossa noite de núpcias, mas ninguém ri. Os rostos ao meu redor estão retorcidos com choque e terror. 1 minuto e uma eternidade antes, Peter estava olhando para mim, o rosto iluminado, contemplando nosso futuro juntos. Então, uma sombra passou pelos olhos dele e o reflexo da polícia francesa ocupou o espaço atrás dos outros artistas do circo. Os policiais tinham chegado em grande número, impedindo qualquer chance de resistência ou fuga. Seus rostos são conhecidos da cidade. Antes, talvez pudessem ter tocado nos caps, fazendo uma saudação ou pelo menos um aceno de cabeça na rua. Agora, estão diante de Peter com expressões ameaçadoras. Os pés, calçados em botas de cano alto, bem apartados. Peter Moscovix, diz em voz baixa e dura um dos policiais, provavelmente o capitão. Ele parece um pouco mais velho que os outros. Tem um bigode grisalho e broches que decoram a frente do seu uniforme. Você está preso. Abro a boca para protestar, mas não sai nenhum som. É o pesadelo que tive um monte de vezes, tornando-se realidade. Peter levanta a cabeça lentamente após a intimação do policial. Fúria acesa nos olhos. Ele fica imóvel, mas posso ver sua mente trabalhando, calculando o que fazer. Os policiais o olham com cautela, mas mantêm distância, como se estivessem diante de um estranho ou perigoso animal. Prendo a respiração. Parte de mim quer que Peter lute e resista, mesmo que seja inútil neste momento. Mas isso só vai piorar as coisas. O que eles querem com Peter, pergunto-me. Por que não eu? Herr Neuhoff dá um passo à frente. Senhores, s'il vous plaît, qual é o problema? Ele enxuga a testa com lenço manchado. Tenho certeza de que se conversarmos, tomando alguns de meus melhores Bordeaux, talvez... Ele sorri convidativo. Mais de uma vez ele dissuadiu a polícia de vasculhar as tendas com boa comida e bebida, guardada com este único fim. Mas a polícia o ignora chegando mais perto de Peter. Qual é a acusação? Exige Herr Neuhoff, descartando o tom cordial e impondo autoridade na voz. Traição, responde o capitão, contra a França e o Reich. Os olhos de Herr Neuhoff dardejam inquietos em minha direção. Ele avisara Peter tantas vezes sobre o número e agora ele vai pagar o preço. Mas ainda não prenderam. Resistir, lutar, correr, exorto-o em silêncio. Olho desesperadamente pelo campo, na direção do esconderijo que Peter tinha criado com tanto esmero para mim em sua cabana. Pensara no pequeno espaço para me manter segura, não a ele. Mesmo que pudesse caber ali dentro, porém, o esconderijo está muito longe e é tarde demais. Não há mais como se esconder. Vamos, diz o capitão, mas não há raiva em sua voz. É um homem de cabelo grisalho, provavelmente há 1 ou 2 anos de se aposentar. Ele acha que está apenas fazendo o seu trabalho. Ao lado dele, no entanto, um oficial mais novo bate com o cacetete na própria perna raivoso, esperando apenas a oportunidade de usá-lo. Os olhos de Peter recaem sobre o cacetete ao mesmo tempo que os meus. Por fim, ele endireita o corpo e se levanta. Peter não vai fazer uma cena e arriscar que as consequências afetem a mim e aos outros. Ele caminha em direção à polícia lentamente, mas sem protestar, os membros rígidos de raiva. Com todo o meu horror, sinto uma pequena centelha de esperança. Talvez, no final das contas, isso se revele não ser tão pior do que as inspeções.
Herr Neuhoff pode subornar a polícia e conseguir que ele volte para casa amanhã. Peter se aproxima da polícia. Um som escapa de minha garganta quando um dos policiais algema as mãos dele, iluminando seus pulsos enquanto lhe cortam a pele, fazendo meus próprios braços doerem. Ninguém parece ouvir. Ele permanece calmo, sem oferecer nenhuma resistência. Mas então o oficial que está com o cacetete se aproxima e derruba a cartola da cabeça de Peter com um golpe. Surpresa e raiva parecem partir o rosto de Peter em 1000 pedaços. Ele dá um bote para pegar o chapéu. Sem equilíbrio, por conta das algemas em seus pulsos, ele cai de lado no chão. O policial o arrasta e o deixa de pé. O terno do casamento ficou sujo de terra e seus membros tremem de raiva. Sei que ele não vai conseguir se conter agora. Ela não terá qualquer utilidade no lugar aonde você vai. Zomba o policial chutando a cartola. O ar permanece silencioso enquanto Peter parece estar pensando em uma réplica. Em seguida ele cospe no rosto do policial. Há um segundo de silêncio, durante o qual o policial fica atordoado. Então, ele se lança para a frente com um rugido e dá uma joelhada entre as pernas de Peter. Não! Grito quando Peter cai, dobrado sobre o próprio corpo. Embora não se levante, o homem o chuta uma e outra vez. Diga alguma coisa, penso comigo, faça alguma coisa. Mas estou congelada, paralisada pelo terror. O homem está usando o cacetete agora. Pancadas chovem sobre a cabeça e as costas de Peter. Meu corpo grita de dor, sentindo cada agressão como se fosse em mim mesma. Peter permanece deitado, curvado, como uma bola. Chega! Diz o capitão bruscamente, puxando o policial mais jovem para longe. Eles o querem vivo. Ao ouvir esta última frase, fico apavorada. Quem o quer? E para quê? Levem-no para o caminhão, ordena o capitão. 2 dos policiais põem Peter de pé e começam a levá-lo para o caminhão. Ele não oferece resistência. Eu nunca vou deixar você, disse ele há apenas alguns dias. Ele parece estar anos mais velho, um homem derrotado. Mas não vou desistir. Esperem! Grito indo na direção de Peter. Um policial agarra a parte do meu vestido que cobre o ombro. Unhas afiadas cortam minha pele. Eu o afasto, sem me importar com o rasgão deixado no tecido. Estendo o braço para pegar o de Peter, mas ele se afasta. Astrid, você não pode vir comigo, diz ele em alemão, a voz baixa e concisa. Um grande galo está começando a se formar em sua testa, onde ele foi atingido. Você precisa permanecer aqui. Você tem que ficar a salvo. Eles vão levá-lo para a cadeia da cidade. Você estará de volta em poucas horas, digo, querendo desesperadamente acreditar em minhas palavras. Estão apenas tentando nos assustar. Enviar um aviso. Logo, você vai estar de volta. Não vai ter volta, diz ele, antes que eu possa terminar de falar. E você não pode esperar por mim aqui. Você deve continuar com o circo, entendeu? Os olhos escuros dele parecem me queimar. Prometa, diz ele, mas não consigo. Chega! Rosna o policial que tinha atingido Peter, separando-nos. Eu começo a me atirar sobre ele, querendo lhe arranhar os olhos. Vá em frente, ameaça ele e eu me afasto. Não posso piorar as coisas para Peter. A polícia começa a arrastar Peter do quintal em direção a um caminhão do exército que estacionara na estrada de terra perto do final da lona. Há algo escrito na lateral em uma língua eslava que não reconheço. Um carro preto de polícia está parado logo à frente.
Um motorista sai do caminhão em um uniforme militar e abre as portas traseiras, revelando 2 longas fileiras de bancos dentro. Entendo então que está tudo acabado. Ele não vai voltar. Não! Grito correndo em direção ao caminhão. Braços me agarram por trás, contendo-me. É Noa, embora não saiba de onde ela surgiu. Ela me envolve com ambos os braços. Pense em você e no bebê. Noa está certa. Ainda luto contra ela com toda a força do meu corpo. Um leão tentando se libertar do tratador. Eles o estão levando, Noa. Digo desesperada. Temos que impedir. Essa não é a maneira de fazê-lo. Responde ela com voz firme e baixa. Você não vai poder ajudá-lo se for presa também. Ela está certa, claro. Mas como? Posso ficar aqui sem fazer nada, enquanto eles levavam embora todo o meu mundo. Faça alguma coisa, suplico, implorando para Noa me ajudar, como eu a ajudara. Mas ela simplesmente se mantém abraçada a mim, tão impotente quanto eu. Herr Nilhoff avança correndo mais uma vez, o rosto vermelho de raiva e desespero. Ele estende a mão, segurando um pequeno saco, pesado de moedas, provavelmente a maior parte do dinheiro que ainda resta no circo. Dá-lo nos deixaria arruinados, mas ele o faria para salvar a vida de Peter. Oficiais, esperem, implora ele. Por favor, Deus, eu rezo. Faça com que isso funcione, é a nossa última esperança. O capitão se vira e vejo em seus olhos um brilho de remorso, que me assusta mais do que tudo no mundo. Eu sinto muito, diz ele, está fora de minha alçada. Meu pânico redobra e me liberto das garras de Noa correndo para a frente. Peter! Mas é tarde demais. Os policiais já o estão colocando na parte de trás do caminhão e ele não resiste. Atiro-me contra a porta. Meus dedos a apenas centímetros de Peter, quase roçando nele, mas não chego a tocá-lo. Viro-me para o policial mais próximo. Leve a mim em vez dele, digo. Astrid, não! Ouço Noa gritar atrás de mim. Leve a mim, repito, ignorando-a. Sou a esposa dele e judia. Grito sem me importar com o perigo que aquilo representa, não apenas para mim, mas para todo o circo. O policial olha incerto na direção do capitão, esperando o comando. Espere aqui, ordena o capitão. Ele desaparece, contornando a frente do caminhão, indo até o carro de polícia e retornando com alguns papéis. Não temos registro de que haja um judeu no circo, e você não está listada entre os que vamos transportar. Ele se vira para Peter. É verdade que ela é sua esposa? Eu não tenho esposa. Os olhos de Peter são como pedras. Dou um passo para trás, sentindo-me rasgar, até a medula com a negação dele. Para trás, ordena o guarda, fechando a porta e separando Peter de mim para sempre. Não, grito. Tento alcançar o caminhão mais uma vez. O guarda arranca meus dedos do para-choque, lançando-me para trás com tanta força que quase caio. Mas corro até o caminhão e fico na frente dele de braços cruzados. Eles terão que me atropelar para sair. Astrid, pare! Ouço Noa falar novamente, a voz soando muito distante. O policial que havia batido em Peter vem em minha direção. Saia da frente, ordena ele erguendo o cacetete. Astrid, não! Grita Peter com mais angústia do que nunca, a voz abafada pelo vidro que agora nos separa. Pelo amor de Deus, saia daí! Eu não me movo. O policial baixa o braço em minha direção.
Tento recuar, mas é tarde demais. O cacetete bate em meu abdômen com um baque repugnante. A dor explode através de minha barriga e eu caio de lado no chão. Astrid! Grita Noa mais perto agora, enquanto corre em minha direção. Ela joga o corpo sobre o meu, tentando me proteger. Chega! Ordena o capitão, movendo-se para conter o subordinado. O policial não para. Ele recua um dos pés e chuta meu flanco com força, encontrando um ponto que Noa não conseguiu cobrir. Algo parece se partir dentro de mim. Eu berro, minha dor reverbera pelas árvores. Então, ouvindo um grunhido, levanto a cabeça. Herr Nilhoff marcha na direção da polícia. O rosto de um vermelho intenso de raiva posicionando-se entre nós e o guarda. Você se atreve a bater em uma mulher? Nunca o vi tão furioso. Ele se ergue em toda a inteireza de seu 1,60 m, parecendo ficar maior e mais resplandecente ao enfrentar o alemão. O policial levanta o cacetete novamente. O pânico cresce dentro de mim. Herr Nilhoff é um homem idoso. Ele nunca sobreviverá a um golpe daqueles. Herr Nilhoff leva as mãos ao peito e um olhar de surpresa se estampa em seu rosto. Ele desmorona no chão, como se tivesse sido atingido. Mas o guarda não o feriu e o cacetete continua no ar. Noa corre até Herr Nilhoff. Tento me levantar para me aproximar dele também. Uma dor cortante como faca comprime minha barriga e caio dobrada sobre mim mesma de novo. Eu me arrasto pelo chão até onde ele está, tão rápido quanto posso. Sinto algo parecido com uma cãibra em meu estômago, cada vez mais forte. Sinto uma umidade dentro da saia, como se tivesse me sujado quando era criança. Que seja apenas o chão molhado, rezo. Aproximo-me de Herr Nilhoff, cujo rosto está pálido e coberto de suor. Miriam, sussurra ele, e não sei dizer se pensa que sou a sua esposa, falecida há muito, ou se está simplesmente se lembrando dela. Noa afrouxa o colarinho dele e Herr Nilhoff ofega, procurando o ar. Uma lembrança atravessa a minha mente como um flash. Eu e meus irmãos brincando entre os alojamentos de inverno quando era pequena, escorregando colina abaixo sobre um mar de ininterrupta brancura. Eu olhara para cima e vira Herr Nilhoff em pé no topo da colina. Enquadrado por um céu azul celeste, ele me lembrou Zeus, o deus grego, no topo do Monte Olimpo. Ao me ver, ele sorrira. Mesmo naquela época, parecia que ele estava cuidando de nós. Médico! Grito, mas ninguém, nem a polícia, nem os guardas, vêm nos ajudar. Noa se agacha ao meu lado e observamos desamparadas, quando os olhos de Herr Nilhoff ficam sem expressão e frios. Abaixo de mim, minha saia não está apenas úmida, mas ensopada. A aquosidade muito quente para ter vindo do solo. Sangue. Vou perder meu bebê também? O neném que dias atrás eu não tinha certeza de querer, de repente é tudo o que tenho no mundo. Seguro a barriga apertando-a para evitar que a vida dentro de mim se esvaia. Então começo a rezar, de uma forma como não fazia desde garotinha. Ligam o motor do caminhão. Levanto as mãos quando ele começa a andar. O cano de escape vomitando fumaça sobre nós. Há um ruído de pancadas. Peter batendo na janela de vidro, vendo tudo o que aconteceu, mas impotente, sem poder ajudar. Estendo a mão como se quisesse tocá-lo. Uma dor aguda, pior do que a sentida quando o soldado me atingiu,
atravessa meu ventre. Caio e me curvo como uma bola mais uma vez, abraçando os joelhos sobre o peito. Ainda deitada no chão, viro a cabeça para olhar para Peter uma última vez. Através da janela, vejo-o soluçar abertamente agora. Sua tristeza me atravessa, cortante. Sinto mais dor do que se tivesse levado qualquer golpe. Os olhos que apenas há alguns minutos fitaram-me tão amorosamente diminuem. Os lábios que beijei depois de trocarmos os votos sagrados, perdendo-se na distância. O caminhão parte barulhento e Peter some de vista.